Olá, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de outubro, então eu vou trazer nesse vídeo as principais energias deste mês e depois eu farei um segundo vídeo com as previsões para todos os signos no mês de outubro. Então vamos começar com um geral, de todas essas energias, principais energias deste mês. Vamos lá. Bom, energia de outubro é energia 10, que no arcano maior do tarô é a carta da roda da fortuna, e essa representação fala muito de viradas. Na mitologia grega, no tarô mitológico, traz a representação das moiras. Tem essa representação também na série Caos, que são deusas que tecem a vida humana, e nenhum deus tem poder de reverter, o trabalho dessas deusas, desse destino que cada um tem na sua própria vida. E também nessa série Caos fala muito dessa profecia que cada um tem, que cada um nasce. Então isso está muito ligado com o destino de cada um. Então, com certeza, essa energia 10 é a que carrega mais essa força divina que atua na vida humana, que a gente não controla, que a gente não consegue nem prever. É aquela força mesmo do próprio destino que traz acontecimentos inesperados e viradas, né. Essa energia fala de virada. E essa virada ela pode ser tanto positiva como negativa, porque a vida está em movimento, então, com certeza, essa representação está nos mostrando: "Olha, a sua vida está em movimento, você não pode ficar parado", porque se você ficar parado, você pode ser atropelado por esse movimento, ou, você fica ali se demorando demais em processos que você tem que passar, você tem que viver, você tem que aprender e depois você tem que seguir para um próximo processo aí na sua vida. E também você não pode adiantar fases. Tem pessoas que estão adiantando fases e isso atrapalha esse movimento das moiras, atrapalha esse fio ali da sua vida que está correndo. Então, nem se adiantar demais e nem se atrasar demais. Essa energia está chamando a gente para entrar no próprio compasso da nossa própria vida, porque cada um está vivendo o seu próprio processo, cada um está passando por uma etapa diferente. Então a gente não pode se comparar aos outros, a gente não pode querer, ter coisas que a gente não tem capacidade no momento, que a gente não tem controle das consequências, a gente não sabe o que uma decisão vai levar, né, no nosso caminho. Então essa energia, sempre chama a gente para a realidade da nossa vida, que sempre terão acontecimentos inesperados. A gente pode fazer todo um planejamento, a gente pode fazer as coisas do jeito que a gente quer, mas tem essa energia maior que também está agindo e ela pode trazer, resultados, acontecimentos totalmente opostos do que a gente planejou. E isso é importante de acontecer, porque nos coloca naquele lugar de meros mortais, que a gente tá andando junto com a vida, a gente não tem total poder sobre ela. Até porque nós somos humanos, somos de carne e osso, então e pode acontecer muitas coisas boas e ruins com a gente, e não dá para sempre ser muito bom e nem ser muito ruim. Essa troca de energia precisa também trocar de energia, então eu acho que essa simbologia da roda da fortuna é de trazer essa virada, porque a gente precisa também dessas viradas, para não ficar sempre na mesma cena,
na mesma dor, no mesmo drama, ou também na alegria, porque tudo passa. Então a mensagem dessa carta, dessa energia é que tudo tá passando, tudo passa, tudo é passageiro. E a gente tende a se fixar demais, tanto no bom como no ruim. A gente se fixa demais. E essas viradas, elas são muito importantes para colocar a nossa cabeça no lugar e para chamar a gente para aquele lugarzinho de: "Olha, você não tem controle sobre tudo, vamos virar o disco aí, vamos mudar o esquema, porque essa fase aí já passou". E quando a gente piscar, o amanhã já é passado, a gente já vai estar em outra, enfim. Então é uma carta de muita dinâmica, de muita energia mesmo, e de rapidez. Então, se você está no movimento, nesse momento, muito parado, a tendência é que em outubro as coisas virem, e virem de formas bem opostas. E também, se você está muito feliz, você está muito lá em cima, pode também acontecer alguma coisa aí de baixa, para levar você também para esse lugar de mais humildade. A vida sempre traz isso. Por quê? Porque se todo mundo tiver só em alta, só naquele lugar de tudo posso, faço e aconteço, começa a dar muita soberba, começa a dar também aquele ar de que a pessoa ela é muito poderosa e na verdade não é. Então, esses altos e baixos da vida que acontece com todas as pessoas para colocar a gente naquele lugar que eu falei de meros mortais. Então, olhando para o nosso cotidiano, para a nossa vida, essa energia de virada, com certeza também tem relação com o final do ano. Quando chega outubro, já bate aquela bad para alguns, de: "Nossa, já tá acabando o ano, nossa, daqui a pouco é Natal. E o que que eu fiz do meu ano?", né. Tem muitas pessoas que fazem muitos planos no começo do ano, e aí quando tá chegando ali em outubro, que vem aquela vibe do final, começa a bater aquela bad. Então algumas pessoas terão essa virada, já outras, pode ser bem o oposto, né, já pode estar aí cansado de trabalhar, cansaço aí do ano, talvez tenha sido um ano mais desafiador, e já vê esse final de ano, essa chegada de outubro com felicidade, porque, sei lá, pode estar indo tirar férias, ou pode ser um período que a pessoa considera mais leve, então é bem diferente o lado da moeda aí, dessa virada. Então, para alguns pode ser muito bacana e para outros nem tanto assim. Mas essa energia também fala de padrão. Não significa, né, essa energia de virada, não significa que para todas as pessoas vai virar as coisas. Tem muita gente que já está dentro de um padrão, que já soltou aí o leme da sua própria vida, já joga que ela não tem poder nenhum, porque aqui, essa energia a gente está falando que a gente caminha junto com a vida. E não é só o poder da vida que atua sobre nós também atuamos de alguma forma, com as nossas atitudes, com as coisas que a gente faz, que a gente também deixa de fazer, a gente também está atuando ali. E tem pessoas que estão só sobrevivendo, tem pessoas que estão só esperando ou menos esperando alguma coisa, então elas já estão num padrão. Com certeza, quando está nessa energia, é bem difícil de ter viradas, fica aquela energia muito morna e até morta também, não tem muitos acontecimentos, e fica aquela vida sem novidades, sem mesmo essas viradas. Então fica com muita energia acumulada, muita energia parada, mas aquele mais do mesmo. Então quando tá assim, não tem força nem para acontecer viradas, nem positivas e nem negativas, aí fica no padrão mesmo. E muitas pessoas já passaram por padrões e sabem o que isso significa, e pode acontecer em qualquer área da vida da pessoa. É uma energia muito ampla, então pode, se atingir
a parte de relacionamentos, pode atingir a parte de trabalho, financeira, a parte mental, a parte emocional. Então são viradas que sempre acontecem, né, plot twists sempre acontecem nas nossas vidas, mas numa vida muito morna, com uma pessoa que está com a vida desgovernada por ela principalmente, é bem difícil de ter viradas. Ou fica aquela gangorra, mesmo que a pessoa fale assim: "Ai, a minha vida é sempre atribulada, sempre tem um monte de coisas acontecendo", mas ela também está naquele condicionamento. Ela não está fazendo uma força contrária para que a vida dela entre nos eixos, ela está simplesmente seguindo aquele esquema. E na verdade não é assim. Por mais que tenha essa força maior que atua, tem a nossa força junto. Então a gente não pode só culpar a vida, o universo, Deus, pelas coisas, os reveses que acontecem, porque também tem a nossa participação. Então tem essa participação do outro lado, mas tem a nossa participação também, porque é a nossa jornada particular. Então quando a gente não está ali andando junto com a vida, a gente não está prestando atenção nos processos que a gente não está se endireitando, se direcionando bem nas nossas vidas, nos nossos projetos, nos nossos processos, a gente fica muito condicionado e é difícil, né, você trazer uma novidade, é difícil você trazer uma virada. E aí fica também naquela energia acumulada. E também tem o oposto, né, que tem pessoas que ficam sempre buscando novidades, não se aprofunda nas coisas e fica sempre naquele movimento também muito raso, que o negócio tá esquentando, aí ela já pula para outra coisa, ela já desanima e não deixa as coisas acontecerem de fato, também tem isso. Então a gente tem que também se aprofundar em certas coisas, em outras não, mas isso tudo vem com a maturidade também, não é só sobre processos da vida, também tem a nossa parte de maturidade. Enfim, são fases. Mas no geral o que a gente pode esperar desse mês é virada. Para a maioria, com certeza, aí teremos viradas. Bom, agora olhando, pelos arcanos menores, a nossa vida mais comum, as principais áreas da nossa vida, vamos começar aqui com a parte de relacionamentos, a parte emocional, que traz a representação aqui como a energia 10, né, o 10 de copas, é uma energia muito boa para amor, para relacionamento, para a parte emocional. É uma energia de mais completude, é uma energia mais bem informada e, principalmente para quem já cultiva bons relacionamentos, boas amizades, a tendência aqui é que as coisas se mantenham bem. Porque a energia 10 é uma energia que fala de acúmulo, é uma energia que fala de um longo caminho que a pessoa fez. Então, na parte emocional, na parte de relacionamentos, o que você já vem fazendo tende a se manter. Pode acontecer viradas, porque a energia maior fala de viradas? Pode, mas no sentido assim de trazer novidades para esse relacionamento, até porque a gente está no final de ano, então essas épocas trazem muitas, festas, né, muitos planejamentos aí para alguns de viagens, de coisas bacanas. Então, assim, tende a se manter, com uma energia boa. A parte financeira e a parte de trabalho também se mantém aí nesse esquema que eu falei da parte de relacionamentos. Você já está num trabalho, você já trabalha, você, já tem os seus ganhos ali. Geralmente, a época de final de ano, a gente trabalha muito, é uma época muito próspera, as pessoas vendem muito, então tende a ser, assim, um mês para ganhar bastante dinheiro para a grande maioria das pessoas. Mesmo aí quem está num trabalho recente, é uma época boa para ganhar dinheiro. E para acumular, né, é uma energia que fala de acumulação. Então é um momento aí de você guardar mais dinheiro e de pensar aí mais para frente de investir. Então tende também a se manter muito bem nessa parte financeira e nessa parte profissional. Só tem que tomar cuidado aqui
com esse excesso de acúmulo. Se você está só acumulando dinheiro, trabalho, tarefas, você também tem que se planejar depois para ter o seu descanso, para ter as suas férias, para comprar outras coisas para não ficar só no modo trabalho, só no modo workaholic demais, e aí, você pode se exaurir. E tem essa energia de virada que aí pode ser negativa, né, se você está trabalhando demais, se você está num fluxo muito intenso, você pode atrair aí uma virada muito negativa, então tem que fazer as coisas de forma mais pensada, mas no geral é uma energia muito boa para dinheiro e para relacionamento. Não vejo grandes mudanças assim. Agora vamos entrar na parte mais pesada, parte espiritual. A parte de projetos nesse período é bem difícil, porque é fim de ano, a gente segue, né, é o nosso calendário, então não é um momento de você ficar começando coisas, assim, muito grandes, importantes para você, é um período mais cansado, é um período mesmo de trabalhar muito, não se deve ficar pegando muitas tarefas, excessos de coisas para fazer, porque isso tende a te cansar muito espiritualmente e fisicamente. Então, assim, a parte de saúde também pode pegar aí, então tem que tomar muito cuidado com o excesso, porque a gente está falando de energia 10. Energia 10 é energia já de acúmulo, já tem o acúmulo do ano inteiro. Então, se você ficar colocando mais coisas para você fazer, é mais carga que você vai puxar. E também tem essa energia aqui de sobrecarga, que tem a parte espiritual mesmo, no coletivo, que pode estar com uma energia mais pesada nesse período. Por mais que para alguns pode ser uma época muito boa, eu acho que no geral para a maioria não é uma época tão boa assim, eu acho que traz uma vibe mais negativa de fim de ano. Muita gente fica trazendo memórias mais pesadas, tem pessoas que perderam entes, e aí vem essa época de Natal que tá ali, né, já batendo na porta, e pode, sei lá, lembrar de coisas, né, que não tem mais hoje, e aí fica com aquela bad. Então isso vai influenciar no coletivo, com certeza. E também não é um período que as pessoas, se cuidam muito espiritualmente, não cuidam muito da sua energia, porque já estão mais ali focadas em festas, no trabalho do final do ano, então não tem muito aquele cuidado, né, só tá seguindo mesmo, no modo automático. E aí acaba também influenciando a energia das pessoas no geral. Acho que a parte aqui mais pesada é a parte de informação, de comunicação e a parte mental. Essa é a energia mais pesada, que é o 10 de espadas, que assim, as informações são mais pesadas nesse período. Eu acho que as pessoas se apegam mais nas coisas ruins que estão acontecendo, falam de forma mais pesada sobre as coisas, tem uma energia mais pesada mesmo. Já tem a energia, né, que é mais pesada. E também tem essa parte de comunicação, de informações que é mais pesada. Então tem as notícias que serão mais pesadas, porque tem essa energia maior que é de virada. E com certeza a virada vai acontecer nessa parte energética, que já tem o nosso cansaço do ano inteiro, que alguns aí estão já num período até mais intenso de vida, de problemas e tal, e também na energia maior que isso vai vir. E aí traz aquelas viradas, né, notícias mais pesadas. Tem muito forte aqui, se você olhar a energia do 10 de espadas, que tem uma pessoa que está caída, cheia de espadas nas costas, então é um período que pode se falar muito de traição, é um período que as pessoas vem mais essa energia mesmo de contenda, mas no sentido mais pesado da coisa, não é da rixa. É de tentar fazer o mal para o outro. Isso já acontece, a gente sempre vê notícias pesadas, a gente vê, tal, mas talvez tenha uma
em específico nesse mês que pode chocar mais. Sabe aquele exemplo que te choca muito, que choca todo um país ou uma cidade, enfim, com certeza teremos notícias assim, e tem aqui um teor de violência, né, que vem forte, que é o que a gente já vê nos jornais, enfim, mas eu acho que acabam levando sempre para o sensacionalismo, né, quando acontece uma coisa muito pesada, porque vira um perfil ali de um absurdo, vira um perfil de uma energia muito fora da casinha, e a gente acaba olhando para aquilo. Então, com certeza vai ter algum caso, assim, que vai chamar muito a atenção, eu acredito que seja de violência, mas é mais, eu acho que isso sempre acontece, mas talvez nesse período, por ter essa energia de virada, as pessoas se choquem mais e vão falar muito do assunto, né, fica ali, essa energia do 10 de espadas é bem chutar cachorro morto, né, é como se tivesse uma pessoa ali já morta e as pessoas ficam falando daquele assunto, falando demais, até de uma forma exagerada, porque começa todo mundo também tirar um pedacinho. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que, como tem essa energia mais acumulada, mais pesada na parte da dimensão mental das pessoas e também das notícias, né, é o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente se comunica, é uma energia mais pesada no mês 10. E também com essa energia de virada, que pode trazer nessa área de comunicações, pode trazer uma energia de baixa e não de alta, até porque tem essa representação aqui que é bem mais pesada, mais negativa, então a gente vai olhar mais para o que está, embaixo, a gente vai falar mais do que está embaixo, a gente não vai falar do que está ali funcionando, do que está bacana, por exemplo, que sai aqui uma energia boa na parte profissional, na parte financeira, na parte amorosa, na parte emocional. A conversa é mais pesada, então as pessoas tendem a ficar falando mais de roubos, de crimes, mas não no sentido de comunicação, aqui é no sentido mesmo de, como eu falei, de chutar cachorro morto, de pegar um pedacinho, porque quando tem um assunto que está em evidência, todo mundo quer ganhar com ele. Com certeza a gente já viu isso várias vezes, né. Tem algum assunto que é levantado, ele vira hype, aí todo mundo quer falar dele, todo mundo quer ganhar com ele. É bacana para alguns lados dessa história? É, porque informa bem as pessoas, traz ensinamentos, mas a grande maioria, infelizmente, só quer fazer sensacionalismo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente repassa, com o que a gente vê, com quem, né, emissoras, programas, quem a gente dá ibope, como que essas pessoas trabalham as notícias, os assuntos, se é de uma forma mais informativa, de entreter, ou se é de uma forma muito pesada, de amedrontar, de criar caos, de criar pânico, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essa energia, pesada que vem com 10 de espadas é isso também, de ficar criando, muitas barreiras para as pessoas. E tem muita gente que deixa de fazer as coisas, deixa de ter uma vida comum por se informar e por acreditar na forma que está sendo vendida aquela história, aquela situação. Então a gente também tem que trazer mais raciocínio, mais lógica para as coisas, porque essas coisas pesadas, elas sempre acontecem, sempre vão acontecer. Infelizmente tem pessoas no mundo que são muito fora da curva, que levam umas coisas nas últimas consequências, que atacam os outros a troco de nada, mas a gente também não pode colocar aquilo como um grande exemplo de me fechar dentro de casa, de não me fazer agir, de não me fazer seguir minha vida de uma forma completa. A gente tem que ter nossos cuidados, a gente está no mundo, como eu falei, a gente também é de carne e osso, a gente pode sofrer as coisas, mas a gente também não pode se privar demais. A gente tem que saber, o que fazer com as informações, o que fazer com o que está acontecendo. E isso vem do mundo macro até o micro.
do que você recebe de notícias, do que você acredita, também da sua espiritualidade e também da sua própria vivência ali, do seu núcleo, das pessoas que você troca no seu dia a dia. Enfim, tem que tomar muito cuidado, tem que filtrar mais, porque essa energia do 10 de espadas, ela é muito pesada. E tem gente que tá aí apanhando, que tá até tem essa energia espiritual também que é mais pesada, tem gente que tá numa lama, que é bem a representação dessas 2 cartas, porque tá nessa dimensão que ela é coletiva. Por mais que a gente está no mundo, a gente também não é o mundo, a gente tem o nosso próprio mundo. Então aqui acho que no geral a mensagem é: cuida também do que você escuta, cuida do que você acredita, não é para sair acreditando em tudo, não é para sair fazendo tudo, sabe, tem esse efeito manada, né, não é para sair fazendo as coisas de forma desgovernada, atropelada. Virada sempre acontece, você não precisa entrar em pânico, porque aconteceu uma virada, aconteceu alguma coisa, porque às vezes aquilo nem vai te atingir. Então tem que tomar cuidado com essas informações aí, tem que tomar cuidado, principalmente com quem você troca, porque mesmo ali que você não tem uma troca direta, você tem uma troca indireta, com os canais que você escuta, com as notícias que você escuta, então a gente precisa de ter mais variedade. Quando tá muito nessa energia acumulada, vai beirando o extremismo, tem que tomar cuidado com essas coisas. E no geral, como essas energias menores fala muito de acúmulo, quando a gente fala de relacionamento, de trabalho, energia de acúmulo é uma energia boa, é uma energia que traz mais substância. Já de informação, de energia, acumulada pesada, que ali está muito contínua, fica mais negativo, porque a gente também precisa trabalhar a limpeza, precisa trabalhar também, eh, a energia um, porque o 10 quando a gente reduz, a gente também traz o 1. Então tem pessoas que estão numa energia muito acumulada, muito parada, e precisam dessa energia de um que é de renovação. Então não pode levar as coisas sempre nas últimas consequências, não pode levar as coisas como se elas fossem só aquilo, as coisas mudam. Então basicamente, a energia geral está falando pra gente assim: as coisas sempre mudam, não dá pra gente colocar uma coisa como verdade para sempre, que sempre vai ser assim, porque não vai. Então por isso que tem que tomar cuidado nessa parte de dimensão mental, cuidar do nosso mental, não ficar só fixado num problema, numa coisa, numa fase, porque as coisas vão mudar, as coisas precisam passar. E se você está muito assim, com certeza você está ali dentro de uma energia muito acumulada. Precisa já trazer uma energia de mais renovação. Precisa da virada mesmo. Então, quando você se coloca também aberto a vida trazer viradas para você, com certeza essa virada virá. Então, se você ficar muito preso, muito presa em um contexto, numa fase, tenha em mente que você precisa mudar. Você também precisa fazer os seus movimentos, para entrar nos eixos aí da sua vida, porque às vezes você tá no padrão de sempre estar passando pela mesma coisa, mas de formas diferentes, ou sempre tá atraindo pessoas ali que tá trazendo mal para sua vida, te fazendo mal, mas de formas pessoas diferentes também, mas que têm o mesmo padrão com você, a mesma conduta. Então aqui a gente com certeza está falando de energia acumulada. Então na parte mental, dessa parte espiritual, já não é uma energia bacana, essa energia de acúmulo. Na energia espiritual a gente precisa estar sempre renovando, sempre se limpando, se cuidando, indo nos lugares que a gente sente conexão para ter essa manutenção. Aqui na parte espiritual não pede energia acumulada, pede essa energia de um cuidado contínuo. Na parte mental, não também, não fique com energia acumulada, não fique com excesso de pensamentos, não fique fixado na mesma coisa, muda, troca. Não fica só ouvindo dramas, coisas pesadas, notícias pesadas. Você pode se informar, você pode estar
por dentro dos acontecimentos, mas não fique só nisso. Coloca outras coisas para assistir, vá ver outras coisas, outros recortes, porque a tendência é que a gente fica nesse coletivo que é mais pesado e a gente fica só nesse ruim. E essa virada positiva ela não acontece, porque a virada aqui, ela pode ser tanto positiva como negativa, mas se você fica só no negativo, é difícil de vir uma virada positiva e mesmo que venha, você não vai dar importância, você não vai ver. Você só vai ver o ruim. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Já na parte financeira, na parte, emocional, é interessante a gente ter mais estrutura, né, emoções mais estruturadas, mais sabedoria para lidar com as coisas, não ter tanta impulsividade, não, agir de forma irresponsável, não fazer as coisas de forma irresponsável. Então aqui já pede essa estrutura. Já na parte mental e na parte espiritual, pede essa reconstrução constante, porque são áreas que têm muitos altos e baixos, e ficar estruturando demais essas áreas, não é legal. Precisa desse cuidado constante. E se a gente largar, ela não vai ficar andando sozinha e se estruturando sozinha, porque as informações elas mudam, o nosso mental muda. A gente muda de humor, a gente muda de pensamento, a gente muda de energia muito fácil, muito rápido, então são constantes os cuidados. Já nessa parte mais emocional e mais física, mais material da nossa vida, a gente precisa de estrutura mesmo para conseguir bancar as situações que vão acontecer. Então, para um lado pede que se abra mais, que deixe as coisas fluírem, já para o outro lado pede mais, que se estruture melhor, que mantenha já o que está indo bem na vida, porque no geral a roda da vida está sempre girando, mas a gente tem que manter certas estruturas emocionais, físicas e mentais para que não nos atinjam, para que não nos atropelem. Então, assim, no geral, é um período de viradas, a gente precisa dessas viradas, mas a gente também precisa de ter coisas bem estruturadas nas nossas vidas e outras a gente precisa estar sempre em constante manutenção. Bom, agora eu vou fazer uma leitura final do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato. Eu vou ler um trecho aí para a gente refletir para esse mês de outubro. Vamos lá. Dance com a vida, não leve tudo tão a sério. Ria até a barriga doer, resgate sua criança. Mete o louco. Você não nasceu para se sentir condicionado a nada. Você não é obrigado a nada. Você nasceu para ser feliz. Não se permita ser validado por ninguém. Você é livre. Bom, eu vou deixar essa mensagem aí para vocês refletirem. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o canal, de comentar, isso ajuda muito a gente a crescer. E terá a parte 2 aí do vídeo, fiquem ligados, que vocês poderão ver aí as previsões para o seu signo. Então, até mais e eu te encontro em novas leituras. Tchau, tchau.